Olha, infelizmente, mais cedo a gente falava sobre esse outro caso, né, de uma paciente que morreu ao realizar um procedimento estético chamado hidrolipo. O marido dela confirmou que no local não foi feito nenhum teste prévio, enfim, ela teve uma série de complicações. Doutor Álvaro, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece, eu tenho dúvidas se vai ser a última. Que tipo de cuidados uma pessoa deve ter na hora de escolher esse procedimento estético, onde realizar, que tipo de informação a pessoa, o paciente deve ir atrás? Doutor, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para a Roberta. Bom dia para os nossos ouvintes. Né? Hoje de manhã teve uma discussão muito interessante aí mesmo na rádio falando sobre essa busca do corpo perfeito. E o Brasil é um dos países que da lista aí figura como um dos campeões de procedimentos estéticos, né? Só perde dos Estados Unidos. E, obviamente, a gente teve um avanço muito grande na área de cosmetria, de medicina estética. Óbvio que as pessoas podem buscar melhorias, mas Barão e Roberta, dentro de condições de segurança, né? Quando a gente vê esses procedimentos se popularizando, procedimentos que podem ser muito invasivos para o paciente, que às vezes tem necessidade de uma anestesia geral, a gente começa a ver muitos procedimentos sendo feitos com anestesia local em locais completamente inadequados, sem uma estrutura que consiga dar segurança para o paciente na hora desse procedimento. O que acontece? Você, mesmo fazendo anestesia local, às vezes anestesia sistêmica, você pode ter problemas se o seu local não está equipado com uma estrutura adequada, pode acontecer esses desfechos gravíssimos. A gente teve aí recentemente aquele caso do peeling do fenol também, que a gente falou aqui, comentou no programa também, e as situações que hoje a pessoa vê a ideia de fazer um procedimento, vê um profissional que não está capacitado, que cobra um preço menor, e aí a pessoa, eu vou ali, mas às vezes o barato sai muito caro, e o barato custa a vida da pessoa. Então, você que quer fazer um procedimento, procura um dermato, procura um profissional especializado, consulte se esse profissional, ele tem registro as entidades classe, o CRM, Sociedade Brasileira, e o local onde você vai fazer o procedimento. Veja se tem estrutura, veja se, preferencialmente, procedimentos maiores dentro de centro cirúrgico, com anestesista, com equipamento se tiver alguma complicação local. Então, a gente fala muito para a nossa população que não dá para fazer qualquer procedimento em qualquer local com um profissional não capacitado. Aí acontecem essas catástrofes, né? É, uma catástrofe mesmo, doutor. Muito triste. E tem várias camadas dessa discussão que a gente poderia trazer aqui, a busca por um padrão estético inalcançável e que não é real, né, para pessoas e mulheres reais, mas também sobre as condições dessas clínicas e de médicos que se vendem nas redes sociais aos montes. A gente tem algumas informações passadas pelo próprio marido dessa vítima de que ela encontrou esse médico nas redes, conversou com ele e não fez nenhum exame pré-operatório. Alguns ouvintes questionam aqui, esse procedimento é seguro, a aplicação de um anestésico, mas o paciente fica acordado? E eu te pergunto também, doutor, qual que é a importância desses exames prévios antes de um procedimento, ainda que não seja considerado um procedimento mais profundo ou mais grave, ou mais como uma lipoaspiração normal, por exemplo? Roberta, são várias perguntas. Eu acho que a primeira que eu vou falar é, se você consulta um profissional em rede social, primeira coisa, vê o RQ, registro de especialidade dele. Não vá procurar um profissional que você não consulte se ele tem uma formação. Às vezes até tem pacientes que vão consultar um profissional e vê que ele nem tem registro. Fuja desses profissionais, né? Esse procedimento, em alguns cenários, ele pode ser feito com anestesia local, mas com uma condução estrutural adequada no local, porque muitas vezes você faz uma anestesia e não tem uma estrutura se tiver uma complicação pós-anestésica, né? E óbvio que todo procedimento tem que fazer uma consulta pré-anestésica, uma anamnese, entra o anestesista ou entra um profissional e pergunta, você tem alergia? Você já fez alguma cirurgia? Você avalia exames pré-operatórios, às vezes tem que pedir lá um coagulograma, ver se a coagulação do sangue está ok, fazer um raio-x. Então, esse é um checklist obrigatório, então não dá para fugir, não dá para simplificar procedimentos hoje sem passar por todas as etapas, que são etapas de segurança para o paciente. Então,
olhe profissional, não há problema você consultar um profissional que você teve um contato através de redes sociais, mas consulte, é obrigatório, segundo o CRM e o CFM, que o profissional coloque a entidade de classe, o número dele no Instagram, no Facebook, e também coloque o registro de especialidade. E se ele não tem isso, já é um problema, você não pode se aventurar e colocar sua saúde em risco aí. E ao chegar na clínica, doutor, que tipo de situação, digamos assim, estranha o paciente pode encontrar e falar, opa, peraí, não era isso que eu imaginava, não era isso que eu tinha em mente, tem alguma coisa estranha aqui, ali está esquisito, precisa ser feito num hospital sempre? Conta um pouco como é que funciona isso na prática, doutor. Perfeito, Barão. Esses dias até acompanhei uma pessoa que me pediu para acompanhar, vamos ver lá se eu posso fazer. Eu falei, não faço o procedimento aqui. Primeiro, você tem que ver a higiene do local, limpeza, né? Olhar também, se dependendo da natureza do procedimento, de preferência, procedimentos de lipoaspiração, que no local que tenha centro cirúrgico, que tenha anestesista, que tenha uma sala de recuperação pós-anestésica, onde você entende os fluxos de um material, pede para ver. Eu quero que você me mostre a clínica, me mostre se tem centro cirúrgico, me mostre a experiência que você tem com o paciente. Então, se você entra no local, que você vê que está todo bagunçado, que não tem uma estrutura de atendimento, limpeza, saia desse local imediatamente. E pergunte realmente dos profissionais que estão atendendo nesse local, a experiência que eles têm, quantos procedimentos eles fizeram, né? Consulte a entidade de classe, olha lá o número do CRM do profissional e olhe realmente o entorno ali dentro da clínica. Se você sentir alguma insegurança, mesmo que não tenha uma estrutura adequada, centro cirúrgico, profissionais, enfermeiro, não faça o procedimento, não coloque em risco, porque o ideal de procedimento grande é ser feito em hospital com centro cirúrgico. Procedimentos menores podem até ser feitos em locais sem centro cirúrgico, mas que tem uma estrutura adequada. Se você está sentindo alguma coisa, alguma insegurança, realmente não arrisca a sua vida. Doutor, para terminar, muitos ouvintes aqui rapidinho perguntando se a hidrolipo é um procedimento considerado arriscado. Teoricamente não, é um procedimento que você vai fazer extração de gordura de áreas específicas do corpo, onde você tem menos gordura, né? E ser feito em um local adequado, em condições, tudo que a gente discutiu hoje aqui na nossa coluna, ok, o problema é quando você não segue as etapas de segurança. É um procedimento que é muito comumente feito, né? Porque é uma quantidade pequena de gordura, mas faltou aí a segurança do pré, do durante e do pós-operatório. Muito bem, dicas valiosas, doutor Álvaro, para você evitar qualquer problema lá na frente no procedimento, numa cirurgia, no procedimento estético. É claro que há hoje não hoje, né? Já há muito tempo, uma busca pelo corpo perfeito, mas pode sair caro, caríssimo, infelizmente, como aconteceu nesse caso com essa jovem. Doutor, um grande abraço para o senhor, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Barão, obrigado, Roberta. Gente, academia e dieta ajuda bastante, viu? Só uma dica final. Valeu, doutor. 11h37. Carolina